Então, na semana passada a gente concluiu a história de Abraão, né? Falamos aí tudo, caminhamos bastante aqui, estudamos bastante, vimos muitos fatos interessantes e ficou a parte de Ló para a gente falar. Então, hoje nós vamos falar sobre Ló, que é importante, tá? E vamos falar sobre Isaac, certo? Principalmente analisando a história deles e algumas consequências das atitudes deles, certo? Muito bem, então vamos lá. Quando a gente pensa na história de Ló, é interessante a gente lembrar que ele é sobrinho de Abraão, andou com Abraão durante um certo tempo, e durante o tempo que ele esteve com Abraão, as coisas prosperaram para ele. A partir do momento que ele se separou de Abraão, as coisas começaram a desandar, as coisas começaram a sair do rumo, né? E é interessante essa ideia, né? E essa reflexão que a gente pode trazer até para os nossos dias, né? Às vezes Deus nos abençoa tanto, né? Às vezes num serviço que a gente tá, ou com alguém que a gente anda, com a liderança que a gente tem. E aí, às vezes a gente acha que estamos tão abençoados por Deus, que as coisas estão dando tão certo, que é hora da gente sair de perto, né? Sair de perto dessa pessoa que Deus colocou na nossa vida. E aí, às vezes, as coisas começam a dar errado, né? E aí desanda, como foi o caso de Ló. Então, essa história é muito interessante e traz muito ensinamento para nós, principalmente nessa ideia de sair de cobertura, né? Sair de perto de quem Deus usa para nos abençoar. Então, vamos lá. Você já deve ter observado, vamos lendo aqui, ó. Você já deve ter observado que a história de Ló está inserida quase toda na história de Abraão. Ele é como se fosse um coadjuvante na história de Abraão, mas a gente vai perceber que algumas atitudes, principalmente das filhas dele, trouxeram consequências para o povo de Israel. Então vamos ver lá. Ele viveu com Abraão, seu tio, durante muitos anos. Então, estando Abraão em Betel, Ló o deixou e foi viver em Sodoma, nas campinas do Jordão. E aí é onde começa o problema, né? Aqui a cidade de Sodoma fica nas proximidades do Mar Morto, onde nós o conhecemos hoje. Ló escolheu aquela região por causa de sua pastagem, pensando ficar ainda mais rico, mas passou por muitas dificuldades e sua vida teve um final muito triste. É interessante a gente ver isso aqui, ó. Ló já era rico. Deus tinha abençoado muito ele e deixado claro. A Bíblia deixa claro, Deus abençoou Ló por conta do seu tio Abraão. Então, enquanto ele teve com Abraão, ele se tornou muito rico. Só que aí, na hora que eles resolveram se separar, Ló pensou em ficar ainda mais rico. É por isso que ele escolheu a região que ele escolheu, né? Podia ter escolhido qualquer outra região, mas ele escolheu a região de Sodoma. E isso trouxe alguma consequência. Tanto a região que ele escolheu, mas principalmente também a perspectiva dele, a intenção dele em se mudar para aquela região. Muito bem, vamos ver o que aconteceu. Primeira coisa que vai acontecer a partir desse momento, quando ele se separa do seu tio. Até então, nada de mal tinha acontecido com ele, nada de grave. Né? Assim que ele se separa, aí as coisas começam a acontecer. Primeira coisa, ele se torna prisioneiro de guerra. Vocês vão lembrar disso aqui, ó. A guerra dos 4 reis contra 5, quando 4 reis da Mesopotâmia, região que a gente está cansado de falar, que naquele começo da história é onde acontece a maioria das coisas. Então, 4 reis da Mesopotâmia fizeram guerra contra os reis de Sodoma e outras 4 cidades das campinas do Jordão. E os venceram, derrotaram. Qual foi a consequência disso? Ló e sua família foram levados cativos, foram presos, né? Levados como escravos, seus bens, sua família, seus servos, tudo foram levados. Só que Deus foi tão misericordioso que eles foram resgatados por Abraão e voltaram para Sodoma, né? Então, a gente percebe aqui nessa história,
Som, som. Voltei. Som. Alô, som. Som, dois, som, dois, som, dois, som, dois, som. Som. Aí, voltei. Não, a minha internet que é ruim. Tô com uns problemas com a internet aqui, tá? Mas vamos lá, não vamos deixar isso atrapalhar muito, não. Muito bem. Então, a gente percebe aqui que a primeira coisa ruim aconteceu com ele, né, com Ló. Ele foi levado cativo, foi levado como prisioneiro de guerra e Deus teve misericórdia dele. A gente vê que mesmo depois que ele se apartou do seu tio, Deus continuou tendo misericórdia dele, né? O primeiro ato de misericórdia não foi o único, mas o primeiro ato de misericórdia que Deus teve com ele foi o tio dele resgatar ele. Olha lá, foram resgatados para Abraão e voltaram para Sodoma, né? Que a gente vê duas coisas, mesmo sendo resgatados, ao invés de mudar, ao invés de se aproximar do tio novamente, de voltar a morar com ele, que seja, ou próximo, em outra região, ele voltou para a mesma região, né? Então a gente já vê aqui que uma certa obstinação também de coração. Então ele voltou. Ah, André, eu não lembro muito bem desse texto. Tá aqui, depois você lê lá, Gênesis 14, do 1 a 17, certo? Não vou me adentrar nessa leitura, não. Mas é essa história que você lembra, né? Que teve a guerra, foram levados cativos, Abraão foi lá, resgatou eles, e não só resgatou eles, como todos os bens dos espólios de guerra lá que tinham sido levados pelos quatro reis. E foi uma vitória muito proeminente, né? Porque Abraão não foi com muitos homens. É mais um sinal. Ah, desculpa os slides, né? Mais um sinal de que. Mas eu não cheguei a mudar, não, tá? Então estou no mesmo ponto aqui. Então isso aqui é mais um sinal de que Deus estava sempre do lado de Abraão, né? Conseguiu derrotar 5 reis com poucos homens, salvo engano, 300 homens, né? É um ato muito forte da presença de Deus, mas que não convenceu Ló, né? Que Ló voltou para o mesmo estado que ele estava antes de ser levado à prisão. Muito bem. Segunda coisa, só um, dois, voltei. Só não preocupa não, se sou no áudio é porque eu sumi também. Tranque barranco, a gente vai aqui. Então, muito bem. Segunda coisa ruim que vai acontecer com Ló é a questão da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Deixa eu ver se eu consigo mandar o arquivo para vocês. Eu acho que eu não consigo. Porque se eu conseguisse, quando meu áudio sumisse, vocês poderiam continuar a leitura. Né? Mas não, acho que eu não consigo mandar o arquivo, não. Só ter certeza aqui. Não, não consigo, não. Não, mentira, consigo sim. Ou não. Ah, tá, uma coisa que eu não sei fazer. Tá, mas vamos lá. Vamos aproveitar que tá funcionando. Então, muito bem.
Segunda coisa, destruição, então, vamos lá. Os pecados de Sodoma e Gomorra se multiplicaram de tal maneira que Deus resolveu destruir essa cidade. Ló, sua mulher e as duas filhas foram tirados da cidade por dois anjos antes da destruição. Eis a sequência dos fatos. Então vamos lá. Então o que aconteceu? Primeiro, Ló recebeu dois anjos e deu-lhes um banquete, certo? Então teve ali dois anjos, recebeu o banquete ali, muito bem. E o que vai acontecer logo em seguida que aqueles dois homens ali estão com Ló? Os homens de Sodoma intentaram abusar sexualmente dos dois anjos e foram feridos de cegueira. Então, os dois anjos foram lá alertar Ló de que eles tinham que ir embora e tal. E aí os homens ali de Sodoma já chegaram e queriam pegar os dois homens para abusar sexualmente deles. Então a gente já viu o nível de depravação da cidade. E como consequência, os anjos vão lá e cegam todos aqueles homens. E um fato interessante que marca muito esse texto, você pode voltar lá e ler, é a parte onde Ló chega a oferecer as duas filhas para que eles não pegassem aqueles dois homens, né? Chegou a oferecer as duas filhas virgens para que os homens não pegassem ali os homens de Deus. Então você vê ali o estado que era aquele povo. Mesmo assim eles não aceitaram, né? Muito bem. Terceira coisa que vai acontecer nessa sequência de fatos aqui, ó. Os anjos estenderam a oportunidade de salvação aos parentes de Ló. Este saiu do meio da noite para chamar os namorados incrédulos de suas filhas. E o que acontece? Os rapazes não acreditaram na ameaça de destruição e acharam que Ló gracejava com eles. Então, os anjos ali ofereceram para Ló não só salvar a vida dele, mas da família dele. E Ló foi lá naqueles que já estavam, né, como comprometidos ali com as suas filhas, falou da destruição, falou que eles tinham que sair. Os jovens não acreditou neles, né, que achou aquilo absurdo e não seguiram, ficaram para trás. Ao amanhecer, o que acontece? Os anjos praticamente arrancaram da cidade a Ló, sua mulher e as duas filhas, ordenando que fugissem para o monte e não olhassem para trás. Ló não quis ir para o monte, os anjos permitiram que fossem para Zoar. Então, os anjos, ele falou, né? Não, deixa eu ir para a cidade de Zoar, que é aqui perto. Os anjos falaram, pode ir para lá, não olhe para trás, nós vamos esperar você chegar, né, para destruir tudo aqui. E o que acontece? Falou, não olha para trás. E aí tem a musiquinha, né? Que ensina na escola das criancinhas, né? Da estátua de sal, né? A mulher de Ló, né? Olhou para trás e se deu mão, a mulher de Ló virou uma estátua de sal, né? De fato, isso aconteceu com ela, e aí você vê o tamanho da desgraça que vem sobre a vida de Ló, né? Ele perde os dois futuros genros e a própria esposa, né? Porque ela desobedeceu ali o mandamento dos anjos e coisas que poderiam ter sido evitadas se ele simplesmente, depois do primeiro sinal que foi ser levado em cativeiro, tivesse saído daquela região. Mas não aconteceu, ele continuou obstinado em ficar ali. O que vai acontecer depois disso? Destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui nós vamos trazer um fato histórico bem interessante. Ó. Quando Ló entra em Zoar, Deus faz chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, né, totalmente aí errada, incrédula, não sei, curiosa, né? Mulheres têm que tomar cuidado com a curiosidade. Hein? Os homens também, hoje em dia, é muito curioso. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Né, a musiquinha? Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Literalmente virou uma estátua de sal. Professor, literalmente, nós vamos ver um fato histórico aqui agora. Parando e olhando para trás, foi colhida pela chuva de sal incandescente. Há muitas colunas de sal na extremidade sul do Mar Morto, com o nome Mulher de Ló. Então, olha que interessante. Na parte sul do Mar Morto, na extremidade sul dele, existem várias colunas de sal que recebem o nome de Mulher de Ló, né? Então, um fato que entrou para a história ali é essa questão da Mulher de Ló. Agora, dá uma olhada nessa questão aqui, ó. A chuva de fogo e enxofre. Olha que interessante isso aqui, ó.
Sabe-se que a região à volta do Mar Morto é rica em petróleo e enxofre. Então, isso já é certo, né? Não é bíblico, não é questão bíblica, é questão científica, provado. E o Haller, em seu manual bíblico, ele explica o seguinte, olha aqui o que ele vai dizer, ó. Sobre o Monte Usdom, há um veio de sal de 49 metros. 49 metros de espessura. E sobre ele, um extrato de marga misturado com enxofre. Deus ateou fogo aos gases, grande explosão se verificou. O sal e o enxofre incandescente foram atirados pelos ares, de modo que caiu livremente do céu uma chuva de enxofre e fogo. Então, pessoal, às vezes a gente, quando não estudar, né, dentro da teologia, se aprofundar, a gente às vezes abusa da fé. Como você abusa da fé? E quando você lê uma história dessa aqui, que cai uma chuva, né, de enxofre, de fogo, às vezes você tem que usar muita fé, né? Nossa, mas caiu isso mesmo? Será, né? Será que, né? Você tem que usar só a sua fé, mas isso é para você não estudar, né? Porque se você estudar, Deus te deu a ciência já para comprovar esse fato, né? Os estudos ali, os arqueólogos, os estudos geográficos da região mostram que, de fato, é bem provável, né, cientificamente falando, que um evento dessa André, magnitude já aconteceu. Oi, posso interromper só um minuto? claro. O, o Dr. Rodrigo Silva, ele essa parte arqueológica, ele gosta muito de passar estudos sobre isso, né? E ele estava mostrando, tem um artigo dele que mostra, a gente pode até procurar, tá no YouTube, que ele mostra que realmente tem dados daquela região, daquelas colinas de Sodoma, como se fosse tem parte queimada, fósseis queimados, entendeu? Até uma certa região do vale, aonde tem uma marca de queimado, fóssil histórico, que mostra que realmente teve um fogo de cima para baixo, não queimando a parte do vale, a parte mais baixa do vale. Então, certamente esse fato comprova cientificamente que houve que realmente a cidade pegou foi fogo de cima para baixo. Pois é, então, fato histórico comprovado pela ciência, né? Você não precisa abusar da sua fé para crer nisso que aqui aconteceu, não. A história comprova isso, a geografia comprova isso, a arqueologia comprova isso, né? Está diante dos nossos olhos. Muitas vezes a gente perde diálogos ou a gente perde paciência com pessoas discutindo questões bíblicas, porque às vezes a gente falta os estudos históricos geográficos, né? Então, um evento desse, de grande magnitude, tem comprovações científicas, históricas, geográficas, de que realmente aconteceu, né, algo dessa magnitude naquela região. Então, isso é muito interessante. Depois nós podemos até procurar aí esse artigo do Dr. Rodrigo aí para a gente poder postar lá no Escolar. Escolar não, gente, eu estou confundindo o nome tudo, é tanta aula online, no AVA, né, para poder ter um acréscimo aí de conhecimento. Muito bem. Não obstante a isso, outro fato histórico interessante e terrível, né? As filhas incestuosas, olha lá, o texto diz, né? Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar e habitou numa caverna. Presta atenção aqui no detalhe. O cara era rico, o cara era bem sucedido, o cara saiu de perto do seu tio, querendo ser mais rico. Deus deu um sinal para ele não ouviu esse sinal. Deus teve misericórdia e salvou ele. Só que agora ele estava morando numa montanha, com a caverna, com as duas filhas, sem a sua riqueza, sem esposa. Olha a decadência que aconteceu, né? E vamos ver, a história não para por aí, não. As filhas, não vendo outro meio de suscitar descendência ao pai, que às vezes era melhor não suscitar descendência para um homem desse, né? Que infelizmente estava correndo um erro atrás do outro, né? Então, vendo outro meio de suscitar descendência ao pai, embriagaram-no por 2 noites consecutivas e coabitaram com ele. Os filhos que concederam do próprio pai
tornaram-se os pais dos Moabitas e dos Amonitas. E, meu amigo, esse povo foi uma pedra no sapato do povo de Israel. Olha lá. Mais tarde, esses povos contribuíram para a pior sedução carnal ocorrida na história de Israel, com a morte de mais de 24 mil do povo de Israel por conta dessa perversão carnal, que é a de Baal pior. E para a maior perversão religiosa de Moloque, né? Números 25 vai falar sobre isso. Essa passagem eu acho interessante a gente ler, só para a gente entender o tanto que uma atitude, como aquela mesmo que a gente viu de Abraão, né, de ter um filho com a serva, trouxe consequências até os dias de hoje, que a gente viu na semana passada. A atitude aqui das filhas de Ló também trouxeram consequências. Vamos ver aqui, ó. Vou abrir a Bíblia aqui, você vai ver. Números 25. Olha lá. Presta atenção no texto, então. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Moabitas, descendentes ali do filho que a filha de Ló teve com o próprio Ló. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos filhos de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. 24 mil de Israel morreram. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então, olha aqui que loucura, né? Por conta de um errinho, né? Não vou nem falar um errinho, um errão, né? Das filhas de Ló, surge um povo, dois povos, na verdade, que perverteram os filhos do Senhor duas vezes. Essa foi a questão da perversão sexual, que levou à morte ali de mais de 24 mil do povo de Israel. E depois tem ali também a perversão com Moloque, você pode ver lá em Levítico 18, que também trouxe consequências para o povo de Israel. Então, quando a gente observa essas duas coisas, esses dois povos que surgiram, a gente vê que realmente aquelas questões que a gente sempre trabalha em sala de aula sobre a consequência do pecado, ela é muito viva, né? Ela é muito fácil de ser observada, e isso é muito interessante, né? É muito pesado, e a gente tem que parar para pensar nisso, nas consequências dos atos, né? O que as filhas de Ló fizeram gerou consequência. Agora, não vamos colocar só na conta das filhas de Ló, não, porque Ló tinha uma vida boa, Ló tinha uma vida próspera. Pela ganância, ele perdeu tudo, o Senhor restituiu, ele voltou para o lugar da ganância e, de fato, ele perdeu tudo. E o fim da sua vida foi sendo pai de filhos de incesto, né? Então, isso é muito triste, a decadência da história de Ló, né? O que aconteceu com ele e como que isso gerou consequências lá na frente para os filhos de Israel. Então, aqui, para concluir, ele amou a riqueza e acabou pobre, né? Nos primeiros anos da companhia de Abraão, Ló chegou a ser muito rico, né? Se você for lá em Gênesis 3, 5, 6, você vai ver, ele era muito próspero,
por causa de estar com seu tio Abraão, Deus o abençoava. Então, como vimos querendo enriquecer ainda mais, escolheu para ser a Campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor, sem atentar para o fato de que era habitada por grandes pecadores, né? Ele não levou em conta os pecadores, ele levou em conta só a possibilidade de riqueza. E a gente é cansado de falar que só a riqueza não é o importante, né? O importante a gente, primeira coisa é a nossa salvação, a primeira coisa é servir ao Senhor. Se der para ser rico, sendo assim, som, beleza. Voltamos. Internet. Vou ver se dá para aumentar essa velocidade aqui. Muito bem, então, olha lá, amor é grande, então amor aí a área ali das Campinas do Jordão, que eram bem regados, como Jardim do Senhor, não tentou por fato de ser pecador, agora ele termina seus dias numa caverna, viúvo, desrespeitado pelas filhas e pobre. Então a ganância, ela levou Ló a perder a sua esposa, a trazer um peso de pecado sobre a vida de Israel mais para frente, junto com suas filhas, a ser aí, né, um exemplo ruim, um exemplo do que não fazer, né? Então vamos ficar atentos com isso, né? Às vezes Deus te escolheu para um lugar, cuidado, né? Às vezes a gente vai querer mudar, a gente quer fazer mudanças bruscas porque parece que as oportunidades são melhores, mas às vezes é uma armadilha. Sodoma era uma armadilha. Parecia ser muito bom, parecia ser uma terra abençoada, mas era uma grande armadilha e que Ló caiu, teve a chance de voltar, mas continuou no mesmo erro e o fim da sua vida foi esse aí, em uma caverna, viúvo, desrespeitado pelas filhas e pobre. Alguém tem alguma dúvida sobre a parte de Ló? Pode participar comigo aqui, igual o Claudio fez. Ninguém? Tô tranquilo? Deu para pegar a parte de Ló aqui? Beleza. Vamos para a próxima parte, então, que é Isaac. A história de Isaac é um pouco mais curta. Não tão curta quanto a de Ló, mas é curta, comparada com a de Abraão, né? Mais curta aqui o nosso estudo. Vamos lá, vamos para o próximo, então. A história de Isaac, o filho da promessa. Muito bem. Que está funcionando. Vamos lá, então. Vamos estudar, então, um pouco sobre aquele que era o filho da promessa. Não era Ismael, era Isaac. Vamos ver como é que foi a história desse homem aqui de Deus. Muito bem. Isaac, filho de Abraão e Sara, filho da promessa, viveu mais tempo que Abraão, seu pai, e Jacó, seu filho, mas viajou muito menos. Então, às vezes, até um dos motivos de ter vivido mais é que ele viajou menos, porque viajar naquela época não é igual hoje. Você pega um carro, um avião, você está ali, não. A coisa era bem cansativa e penosa. Então, viveu mais que o pai e mais que o filho, né? Em termos de anos, né? Muito bem, então vamos lá. Passou a vida toda numa área muito pequena ao sul da Palestina. Então, por isso que não tem uma história tão grande, né? Observe as linhas vermelhas do mapa desta página. Então, vamos ver lá onde ele habitava. Olha aqui, ó. Mais ou menos nessa região sul aqui. Você consegue ver aqui, ó. Berseba, Gerar, Berlarói, né? Hebron, essa região aqui foi onde ele mais
habitou, certo? Muito bem, então a gente já viu no mapa ali. Então, viveu a maioria de sua vida toda numa área muito pequena ao sul da Palestina. Palestina hoje lá, a região de Israel e tudo mais. Observe as vezes, tá, muito bem. Abraão, Isaac e Jacó são mencionados juntos em muitas passagens do Velho Testamento, até para identificação do próprio Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, por exemplo, Êxodo 3:6 fala. Uma parte de sua história corre paralela com a do seu pai Abraão, a outra com as histórias de Esaú e Jacó, seus filhos. Então acaba que Isaac ele é um pouco coadjuvante aqui nas histórias bíblicas, né? Uma hora ele é coadjuvante nas histórias de Abraão, outra hora ele é coadjuvante nas histórias dos seus filhos, né? Então, bastante interessante esse fato sobre Isaac. Ele era mais coadjuvante aqui, mas não deixa de ser interessante o estudo sobre ele. Muito bem. Primeiro, Berseba. Vamos lá, está lá a história de Gênesis 21 e 22. Se você quiser ler depois, sinta-se à vontade. Então, lá vai contar para nós que Isaac nasceu e passou os primeiros anos de sua vida em Berseba. Quando ainda menino, foi levado por seu pai ao Monte Moriá, a 120 quilômetros de Berseba. Deus ordenara a Abraão, seu pai, que o sacrificasse ali. Mas no último momento o Senhor impediu o sacrifício e providenciou um carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Certamente essa foi uma experiência que marcou profundamente a vida de Isaac. A gente nunca para pensar, né, o tanto que essa experiência deve ter sido ali marcante para a vida de Isaac. Porque às vezes eu acho que a gente imagina que Isaac era tipo um boneco de pano, né? Que foi lá e o pai levou ele, né? E não viu animal nenhum, e ele chega a perguntar pro pai, né? Fala, mas cadê o animal, né? Pra gente fazer o sacrifício. E o pai fala que Deus proverá, e aí de repente chega lá o pai começa a amarrar o menino. Eu não sei Isaac, né? Mas se fosse eu, pensando na minha adolescência ali, eu ia dar um show, meu amigo. Né? Eu ia falar, senhor tá louco, sai, e tentar dar uns bicudos, uns trem, sair, né? Mas quando a gente vê os desenhos, parece que Isaac era uma estátua, né? Simplesmente ele se entregava para tudo. Tenho certeza que não foi assim, né? Eu tenho certeza que Isaac tinha sangue na veia, né? E que isso deve ter sido bastante marcante para ele. Então foi lá, colocou o filho lá para ser sacrificado, né? E viu o pai chegar a levantar o cutelo, meu amigo. Eu não sei você, mas você é amarrado, ainda mais quanto menino. E seu pai pegar um cutelo e levantar para te matar, meu amigo, isso deve ter marcado a vida dele profundamente, né? Depois ali o anjo fala, né? Ele não é sacrificado, ele sacrifica um carneiro, mas eu tenho aí minhas dúvidas como é que foi esse relacionamento com o pai dele, pelo menos aqueles dias ali, né? Porque foi uma coisa bem marcante, né? Mas que ao mesmo tempo também mostrou o poder de Deus ali na questão da providência do que seria ali sacrificado. Mas com certeza foi uma experiência muito profunda, né? Uma coisa bem marcante, tanto para ele quanto para o próprio pai dele. Eu tenho certeza que isso marcou a vida dele, né? Não tem como a gente pensar que isso não marcou, né? Porque às vezes a gente vê no desenho, num filme, parece tudo certo, né? Ah, deu tudo certo, mas eu tenho certeza que na prática ali a coisa foi bem mais marcante, né? Então, imagine se você no lugar dele não deve ter sido a melhor experiência do mundo. Agora, professor, dá para trazer isso para os nossos dias? Dá, né? Primeiro que assim como Deus não pediu o sacrifício de Isaac, Deus não vai pedir para ninguém sacrificar o próprio filho. Então, se não é depois de você ser pastor, não é depois de você ser um líder, né? Deus nunca vai pedir para você sacrificar o seu filho. Nunca vai pedir. O problema é que tem alguns pastores, e isso acontece muito, tá? Mais que você imagina, não é o meu caso. Mas tem muitos pastores que sacrificam o filho sem Deus pedir, né? Na forma metafórica, né? Não dá atenção, não cuida, deixa de lado, acha que tá tudo bem. E aí, de repente, a gente tem aí filhos de pastores rebelados, filhos de pastores, né, voltados totalmente para o mundo, filhos de pastores aí numa total destruição e depravação, alguns cometendo até suicídio, né? Querendo ou não, de forma de indireta, um sacrifício que faz sem Deus pedir, porque assim como Deus não pediu
o sacrifício de Isaac, ele também não pede o sacrifício de ninguém. Mas às vezes tem muito pastor, muito líder, e não só pastor, às vezes pela sua empresa, pelo seu negócio, pelo seu trabalho, você sacrifica o seu filho. Mas lembra que Deus nunca pediu para você fazer isso, certo? Né? Assim como ele não fez com Isaac, ele não faz hoje em dia. E tem gente que faz de forma voluntária e isso traz consequências, tá? Não é o ato de levantar um cutelo ali, mas tem atitudes que marcam os filhos tanto quanto o Isaac deve ter sido marcado pelo ato do pai levantar o cutelo para ele. Então fica essa reflexão que muitas vezes essa história é deixada de lado, mas ela tem bastante implicância com o nosso dia a dia. A gente pode aprofundar bastante nela. Então vocês aí que são pregadores, tá aí uma palavra para você fazer. Muito bem. Segundo lugar onde ele vai habitar ali, onde ele vai passar, é Hebron, está lá em Gênesis 23, 24, lá. Ao que parece, Isaac estava em Hebron com os seus pais quando Sara, sua mãe, veio a falecer. Dá a entender lá no texto de Gênesis 23. E quando Abraão mandou o servo Eliezer a Padarã buscar a esposa para ele. Então, dá a entender aqui que ele habitava em Hebron com os seus pais, né? Assim, quando sua mãe veio a falecer e quando são, voltei. Então, o texto bíblico dá a entender que ele habitou com o pai, pelo menos até o momento onde ele recebe ali sua esposa Raquel, vinda ali de Rebeca, né? Rebeca, não é Raquel, não. Acho que é Rebeca. Estou me confundindo os nomes. Mas enfim, quando ele recebe a sua esposa, então é provável que ele habitava ali com o pai em Hebron. Depois ele vai para Beel-Roy, Gênesis 24, 25, olha lá. Isaac habitou nesse lugar, no Negueb, a partir de seu casamento com Rebeca. Rebeca, isso mesmo. Ele orou por sua mulher durante 20 anos porque ela era estéril. Então, Rebeca não dava filho aí que aparentemente vem a seguinte família, né? Como a gente está vendo. Deus ouviu sua oração e Rebeca lhe deu os gêmeos, Esaú e Jacó. E a gente sabe que Esaú e Jacó é uma história bem pertinente da Bíblia, ou seja, Isaac vive sendo aqui o coadjuvante, tanto na história do pai quanto na história dos filhos. Não significa que ele era um cara menos sábio ou menos importante na história bíblica, certo? Ele foi muito importante, né, no seu tempo, na criação dos seus filhos, mas as histórias em si vão focar nos pais e nos filhos dele. Ao que parece, nem Isaac nem Rebeca contaram aos filhos o que Deus lhe dissera sobre o futuro deles, ou seja, o mais velho servirá ao mais moço. Isaac amava Esaú, o mais velho. Certamente relutava em aceitar a vontade de Deus. Tentava esquecer. Rebeca amava Jacó, o mais moço. Sabia que Deus o abençoaria com a bênção de Abraão. Estava sempre pensando nisso. Esaú, o primogênito, tinha lá os seus direitos do ponto de vista cultural, não no ponto de vista espiritual, do ponto de vista cultural, mas não se importava com isso. Jacó não tinha os mesmos direitos, mas os queria a qualquer preço. Cedo ou tarde a família teria problemas com o direito de primogenitura e com a bênção de Abraão. Veremos mais sobre isso na história de Jacó. Quanto ao velho Abraão, parece que continuou morando em Hebron. Quando morreu, Isaac veio de Beer-Lahai para sepultá-lo, junto com Ismael, que foi aquela discussão que a gente teve, aquela conversa que a gente teve na semana passada.
Som. Ei, voltei. Então, vamos lá, né? Não vamos parar, não. Então, essa história é interessante, né? Porque, de fato, o Senhor já tinha falado para Isaac que o mais novo seria ali uma espécie de primogênito, digamos assim, receberia a bênção, e o mais velho serviria ao mais novo. Mas Isaac, eu acho que provavelmente por ser muito ligado com a questão cultural, sempre deixou isso de lado, sempre tentou esquecer isso, né? Tanto que o ponto o Jacó teve até que roubar a bênção, vamos dizer assim, né? Porque o pai estava determinado a dar ela para Esaú, né? Então a gente percebe que é uma história, né, bem interessante da Bíblia, e é lógico que Isaac vai ser coadjuvante nessa história, porque essa história de Esaú e Jacó vai longe, né? E nós vamos trabalhar ela na semana que vem. Depois dessa Bela Roy, ele vai para. Oh, peraí. Ele vai para Gerar. Olha lá. Ó. Sobrevindo fome à terra, como nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar na terra dos filisteus. O Senhor lhe apareceu e disse que não descesse ao Egito. E repetiu-lhe as promessas que fizera Abraão. Como Abraão fizera no Egito em Gerar, mentindo e dizendo que Sara era sua irmã, assim também fez Isaac em Gerar, pelo mesmo motivo. Diz que Rebeca era sua irmã. Abimeleque de Gerar o repreendeu quando descobriu essa mentira. Então a gente percebe o tanto que tanto as bênçãos, quanto as maldições, quanto os erros, eles passam de geração para geração. Perceba aqui que Isaac fez a mesma coisa que o pai fez, né? Parece que ele não aprendeu com o exemplo do pai, que o pai chegou a ser expulso de um local por fazer isso, e Abimeleque o repreendeu da mesma maneira assim que descobriu que era uma mentira. Então, é muito interessante quando a gente vai estudando a história dos patriarcas aqui, porque a gente vai perceber que tanto as bênçãos quanto os erros e as maldições vão passando de geração para geração, e a gente tem que tomar cuidado. Quinto lugar, caminho de Berseba. Olha lá, ó. Deus abençoou Isaac na terra dos filisteus e ele enriqueceu muitíssimo. Os filisteus lhe tinham inveja, por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de Abraão havia cavado anteriormente. Então Abimeleque, que disse a Isaac que deixasse aquela terra, então novamente ele também teve que deixar a terra. Igual acontecia com o pai muitas vezes. Isaac mudou-se 3 vezes, cavando poços em cada lugar, poços que os filisteus invejosos sempre entulhavam. Por fim voltou a Berseba, né? E Berseba outra vez. Então a gente percebe que ele andou muito menos que os seus pais, que seu pai, né? E que depois os seus filhos. Ele ficou numa regiãozinha, não dava certo ali, mudava ali, mas sempre na região sul da Palestina. Berseba outra vez, para finalizar lá, então. Eita, peraí. Olha lá. Não, finalizei em Hebron, né? Estando Isaac outra vez em Berseba, o Senhor tornou a aparecer-lhe e prometeu abençoá-lo. Isaac levantou um altar, invocou o nome do Senhor, armou sua tenda e cavou um poço. Abimeleque veio de Gerar e fez uma aliança de paz com Isaac. Isaac morou ali. Gisele, você está me ouvindo? Se você está me ouvindo, dá um ok aí. Todos estão me ouvindo? Eu tô ouvindo e vendo. Tá. Então, beleza. Mas isso aqui também vai estar gravado depois. Qualquer coisa dá para voltar aqui. Muito bem. Então, ele voltou para Berseba, fez uma aliança com Abimeleque ali e morou em Berseba por muitos anos. Estando velho e não podendo mais Chamou enxergar. nós aqui. Chamou? Chama aqui, é. Então, vamos lá. Estando velho e Desculpa, não André. podendo mais enxergar, não tem problema não. Não podendo mais enxergar, mandou chamar Esaú, seu filho primogênito, e preferido a fim de abençoar. Então, presta atenção
que até na sua velhice ele ainda era obstinado e desobediente a Deus, que era desobediência, porque a bênção deveria ser, aqui no caso, em tese, para Jacó. Foi enganado por Jacó, que se fez passar por Esaú e roubou a bênção da primogenitura, que na verdade já tinha sido comprada pelo próprio Jacó, né? Jacó já tinha comprado isso aí de Esaú, porque Esaú não ligava com isso. E parece que depois, quando o pai ia morrer, ele resolveu se importar com isso, né? Então ele resolveu enganar o enganador de todos, que era o Jacó, né? Resolveu passar a perna em Jacó, né? Só que, meu amigo, quando ele veio com a farinha, o Jacó já estava com o bolo pronto e já tinha pegado a bênção para si. Para finalizar, Isaac passou os últimos anos de sua vida em Hebron, mesma terra de seu pai, onde morreu aos 180 anos de idade. Então o bicho viveu, hein? Jacó sepultou no sepulcro da família em Macpela, onde ali tinha sido também enterrada sua mãe e o seu pai. E aí a gente finaliza aqui a história de Isaac, que foi mais coadjuvante nas histórias aí de Abraão e dos seus filhos Esaú e Jacó, que nós vamos ver semana que vem, mas foi um homem muito importante também, apesar de ter sido um pouco obstinado, a história seguiu o curso que Deus queria que seguisse, certo? Então aqui no mapinha a gente vê, né? Ele não chegou a andar muito, não, ele ficou sempre mais nessa região aqui, né? Enquanto que o seu pai e os seus filhos andaram muito mais longe. Então, não. Aqui para você ver só na história no mapinha, lá, ó. Número 1, seta verde aqui, ó. Eliezer vai a Arã buscar esposa para Isaac. Número 2, Eliezer retorna a trazer Rebeca. Isso é a viagem mais longa que vai se ter, né? Número 3, Isaac casa-se com Rebeca, em Hebron. Quarto, Isaac e Rebeca vão viver em Bel-Aroi. Quinto, Isaac, Rebeca e filhos peregrinam para Gerar. E por último, Isaac e família mudam-se para Berseba e aí acabam depois voltando para Hebron. E essa é a história de Isaac, certo? Mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Podemos finalizar por hoje. Estou aberto a perguntas e participação. Não? Eu tenho uma pergunta Hum, sobre a parte da genealogia de Isaac. Esaú e hum, Jacó. sim, Jacó ficou sendo a linhagem que seguiu, né, do povo hebreu que sim, seguiu a ser da linhagem de Jesus, né, Davi e subsequente Jesus lá na frente. sim. É, e a linhagem de Esaú tem, tem uma linhagem que para onde, que povo que eles viraram? Eu acho que eu perdi essa parte, se passou. Se passou. Não, eu não cheguei a falar ainda não. Né? Isso aí a gente vai trabalhar mais na semana que vem. Mas na linhagem de Esaú, ele também ali teve seus filhos, né? Descendentes de Esaú, a gente acha ali em Gênesis 36, né? Está escrito lá Gênesis 36. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú se casou com a mulher de Canaã, com Ada. A gente vai lembrar que depois ele casa com outra para passar a raiva no pai, né? Ela, filha de Elon, o Itita, com Olibama, filha de Ana e neta de Zibeão, o Eveu. E também com Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Então ele casou com a filha de Ismael, que não era do povo escolhido de Deus, que a gente já sabe. Olha lá, Ada deu a um filho chamado Elifas, Bazemateu deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú tomou sua mulher, seus filhos e filhos e todas suas casas, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e tudo que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. Isso aqui já depois que eles tinham reconciliado. A terra onde estavam vivendo não podiam sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se no monte Seir. Esse é o registro do descendente de Esaú, pai dos Edomitas, no monte de Seir. Então, os Edomitas são descendência de Esaú. Olha lá, os filhos de Esaú, a gente já viu aqui o nome deles, né?
Elifas tinha uma concubina chamada Tima, que deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ato, mulher de Esaú. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Tá. Filhos de Elifas, tá lá em Gênesis 36, você vai ter toda a genealogia dele. Eu quero chegar aqui para ver se tem algum ponto interessante. André, Oi, tá me ouvindo bem? Que eu tô sem fone. tô ouvindo. Tá. Tranquilo. Sobre esse assunto aí, detalhe interessante é o seguinte, que a nação de Edom, né, de Esaú, eles foram destruídos posteriormente e desolados, né, desapareceu do mapa porque negou passagem para Israel quando Israel estava a caminho da Terra Prometida e quando Israel também entrou em um processo aí de tratamento de Deus, eles, é, vamos dizer assim, acharam bom, né? E o profeta, ele declara que Edom seria um deserto. E realmente desapareceu. Exatamente. Então tá aí, ó. Rodrigão trazendo fato interessante. E aí, de Boa análise. fato, realmente os edomitas eram os descendentes de Esaú, certo? Então, eles vão acabar aí sendo coadjuvantes na história, como o Rodrigo levantou muito bem aqui, né? Vão ser destruídos aí por Deus por fazerem frente ao povo de Israel, né? Então, essa é a história de Esaú. E mais uma vez, né, as consequências. Esaú vai resolver passar raiva no seu pai, vai casar ali com a filha de Ismael, a irmã de Nebaiote, e a gente vê que as consequências não param. Uma coisa que é feita aqui traz consequências para as futuras gerações, certo? Então, hoje a gente viu isso várias vezes, tanto ali com Ló, e aqui também agora nesse finalzinho com a pergunta aqui, Esaú, vimos também que o que Abraão fez de errado, Isaac também foi lá e fez de errado, e a história nos ensina muito dessas questões e é inteligente, né? Sábio somos nós, que temos que ver isso, aprender para não fazer errado, né? Pegar só a parte boa, certo? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos finalizar aqui então, vou parar a gravação.